você, a sua convite aí para a gente estar aqui com você. Eu fico feliz de você lembrar da gente, né? Porque as pessoas não lembram muito da luta da gente aí no dia a dia, né? Quero falar um pouquinho da minha pessoa. Eu sou Geraldo Albino, moro aqui em São José desde 1975. Vim para aqui com 16 para 17 anos, um rapaz cheio de sonho, né? E essa cidade me agregou muitas coisas, né? Eu sou de uma cidade chamada Saldoá, Minas Gerais, lá do norte de Minas, aonde a gente puxa a cobra do pé com a enxada e não corre, né? Que hoje a turma vê velha e já sai correndo, né? Então mudou muitas coisas. Então eu estou aqui para falar um pouquinho da minha pessoa. Tenho 3 filhos, tenho 9 netos, entendeu? Sou um pintor, né? Tenho Albino Pinturas, aí no mercado mais de 20 anos, prestando serviço na área da construção civil. Agradecer essa cidade pelas oportunidades que ela me deu, né? São José dos Campos, uma cidade que me abraçou. Conheci várias pessoas aqui maravilhosas. Se eu vou citar um deles, né? Que foi o senhor João Teixeira Neto. Ele foi a pessoa aqui da Serraria Teixeira, aqui na Rua Barbosa, né, no número 9, que foi a pessoa que foi meu pai aqui nessa cidade, que me deu muito carinho, me deu apoio, pôs pão na minha mesa, quando eu não sabia nem como conseguir as coisas direito, mas ele me deu muito apoio. E aqui eu fui crescendo, casei, construí família, com muita luta, conheci várias pessoas maravilhosas nessa cidade, empresários, pessoas que não estão mais aqui no meio da gente, né? Mas foi muito importante para a minha vida. Um deles é o Dr. Nelson, né? Um dos donos do Proval, né? Um médico aí, excelentíssima pessoa, ser humano fantástico. Eu tive o prazer de conhecer ele. Que também ajudou muito a cuidar dos meus filhos, ajudou meus filhos a desenvolver. E eu agradeço essas pessoas pela oportunidade que essa cidade me deu. Isso é a palavra do nosso querido Geraldo Albino, né? Que veio aqui para essa cidade de São José, alavancou, né? Alavancou a família dele, né? E é isso aí. A cidade de São José dos Campos é uma cidade maravilhosa, né? Como eu também fui nascido aqui em São José, eu saí também, não é que eu fiquei muito parado na cidade, né? Eu conheci vários estados, né? Por aí afora, né? Estive em Minas, né? A cidade que você nasceu lá, no interior de Minas, cidade muito boa lá, gostei muito, né? Fiz muita pesquisa lá no jornal que eu fazia numa rádio, super rádio brasileira, né? Então eu vi pessoalmente, né? E na cidade numa cidadezinha lá de Minas Gerais, né? Para frente de Novo Horizonte. Não sei se você já conhece. Você, como é lá, você conhece. Você conhece, né, a cidade de Campo do Meio, né, Alfenas, né? Primeiro que você passa é Alfenas. Depois você vai para Campo Grande, Campo do Meio. Depois vem Campos Gerais. Então, aonde que eu tive lá para fazer entrevista para ver, né, o Udibon lá em Minas, começa em Alfenas, depois, né, vem Campo Grande, vem Campos Gerais, né, e assim sucessivamente cidade. E você vê assim, quando você vê, quando eu estava viajando à noite, né, com o pessoal da caravana, e a gente, você vê assim, eu acho que era 10 quilômetros, você vê a mesma coisa, uma luzinha lá longe, é uma cidadezinha, entendeu? E você anda com o carro, quando você chega lá, aí depois você sai daquela cidade, vai para outra cidade, eu creio que de 10 quilômetros é uma cidadezinha, é pequenininha, mas é uma cidadezinha muito importante, você vê, muito perfeito lá, numa época, essa época, mais ou menos 20 anos atrás, que eu tive, né, fazendo, né, umas reportagens lá, para poder vir para cá para falar aqui na rádio, que eu fazia
um programa aqui chamado, na Rádio Super Amigo, num jornal chamado Fala Vale. E eu tenho um saudoso, né, um amigo, grande amigo, que é um grande político, né, que é o Roberto, era Roberto de Jesus. Hoje ele é Roberto Alves. Ele está em Campinas, né. Até vou mandar um abraço nesse momento, né, na entrevista que estou com você aqui. Para você ver, Albino, e a gente vindo aqui no estado de São Paulo, nessa época, a gente, no estado de roça, tudo asfaltado. E aqui ainda continua o nosso povo sofrendo na estrada de barro. Sem um Deus nos acuda, né? A gente fala, né? Isso aí, principalmente, né? As nossas crianças, né? Os nossos alunos sofrendo, né? Por essa calamidade, por essas estradas, né? E os ônibus tolando no barro para cá. Por isso que a gente, nessa época, eu fui para lá para fazer a filmagem, para me poder falar a verdade aqui. Até eles não gostaram muito. Tocar até processo em mim, Jota. Porque para você ver, a pessoa tem medo da verdade, né? Mas, excessivamente, né? A gente andou sofrendo vários, né? Pressão disso aí, mas eu deixei para lá, né, Albino? Mas vamos falar sobre você. Na verdade, né, Maurício, na verdade é o seguinte, nós estamos vivendo uma época, eu moleque lá na roça, com 12 anos, já existia esse negócio de aqueles que têm mais direito à voz. Aqueles que têm menos não têm direito à voz. Eles são gente é cortado o nosso direito de falar, né? Apesar de a gente viver na democracia, né? Mas a democracia não é para todos, não. É para alguns. E para aqueles que é peitudo, que não tem medo de se expor, eu sou um deles, sou um cidadão, dono da minha vontade, dono do meu querer, dono das minhas falas, né? Eu não tenho medo de expressar aquilo que eu sinto. A nossa cidade, uma cidade de 5 mil habitantes, lá em Saldoar, uma cidade turística, né? Apesar de ser uma cidade pequena, é uma cidade muito acolhedora, mas o dinheiro financeiro do município é pouco, né? A arrecadação de ICMS é pouco, e o dinheiro federal que vem, ele faz onda, ele não chega na cidade suficiente para suprir a necessidade da cidade. Então a cidade está sempre carente de educação, carente de saúde, carência de segurança, né? Carência de transporte público. E não é diferente aqui em São José dos Campos, que é uma cidade aí, parece que é a sexta ou a sétima cidade de arrecadação de ICMS no estado de São Paulo, considerada uma cidade inteligente, né? Não estou aqui fazendo crítica e nem questionando no sentido de nem imagem de ninguém, do nosso administrador. Mas, por ser uma cidade inteligente, nós não podíamos ter aqui os mesmos problemas que nós temos na cidade da de 5 mil habitantes, nós temos aqui hoje uma cidade de 800 mil habitantes, quase 800 mil habitantes hoje em São José dos Campos, né? Cada dia que passa a cidade está crescendo cada vez mais. E aqui nós temos também, a administração da nossa cidade também tem problema com nossos bairros irregulares, né? Falta água, falta luz, falta rua para os ônibus passar, para as vans passar, para os carros que faz para buscar as pessoas numa emergência, não tem muito acesso, passa acesso, é difícil acesso, não tem CEP nas ruas, né? Isso dificulta muito a vida do cidadão em si. Então, uma cidade que é considerada uma cidade inteligente, para o cidadão comum da nossa cidade, isso para nós é muito gratificante saber que nós temos uma cidade bem administrada no sentido. A gente fica feliz com isso, mas as pessoas se enganam muito. Porque não adianta você ter uma tecnologia super valorizada e super falada na mídia em geral, mas no mesmo tempo você olha para o cidadão aí que não tem um ponto de ônibus para encostar um ônibus para pegar um cidadão, não tem uma luz no ponto de ônibus, a pessoa anda quase 2 quilômetros para chegar no local para pegar um ônibus. O ônibus demora até uma hora e meia para chegar até aquele bairro, para poder pegar aquelas pessoas para sair para o seu trabalho, para o seu estudo, para tudo, né? Então, quer dizer, a nossa cidade também, por mais que as pessoas falam da cidade inteligente, ela é uma cidade também que tem muitas coisas para ser melhorada. E nós falando disso, o que acontece?
a gente não vai ficando, o nosso cidadão em si, que a minha presença aqui é para falar dessas coisas, para que não deixe o nosso cidadão ficar iludido que nós somos uma cidade inteligente para todos, e na verdade não é para todos, né? Nem todo mundo aqui tem o sol, não. O sol não. Por quê? Porque eles ficam ilude que a cidade inteligente vai ter tudo na mão, e não é por aí. Se você não arregaçar a mão e não for para cima buscar o seu pão de cada dia com as dificuldades que a cidade nós enfrentamos, dificilmente a gente vai chegar no algum lugar. Né? Então, cobrar nossos políticos, né, pensadores da nossa cidade, cobrar nossos vereadores que faz projetos de lei que favorece o cidadão, né, pequenos, né, que vivem nos bairros longe, que moram em chácara, que moram, né, os plantadores, né, que mexem aí com grão, com leite, né, com hortifruti aí na cidade, que vem para o centro da cidade, toda aquela alimentação vem para aqui, que favorece bastante eles, porque a maioria dos produtos que nós consumimos na cidade vem de São Paulo, vem de São Sebastião, vem do Vale do Paraíba, aqui, vem de Minas. Então, sendo que aqui, se tiver apoio do Centro de Infraestrutura de estrada e a própria tecnologia para esse plantador, para essas pessoas que mexem com leite ao redor da cidade, favorece muito para a gente aqui. O produto vai se tornar até um produto mais barato, porque ele está aqui tão perto, por exemplo, quando você viaja daqui em São Paulo 2 horas para buscar de madrugada para buscar um caminhão de hortifruti, aqui chega aqui com uns meia hora, 40 minutos. Qual a diferença de custo para o cidadão? Tanto para o produtor, como para o cara que vai comprar, o consumidor da maneira geral. Isso favorece muito a cidade, né? Mas, infelizmente, nem todo mundo tem essa visão e tem interesse. Eu não sei se é interesse ou a falta de informação de cuidar disso, investir nisso e trazer também os grandes empresários, né, que investam nisso também, né? Você pode ver, em Taubaté tem um lugar lá que eles têm arroz preto e é exportado daqui para fora. E alguém fala disso? Está ali entre Tremembé, Quiririm e Taubaté. Ninguém fala disso. Então, eu vejo que eu, como cidadão da roça, acostumado a trabalhar na roça, acostumado a plantar, acostumado, sei lá, colher o fruto para você tirar o fruto da terra e se alimentar os amigos, eu vejo muita importância nisso. Eu gostaria muito que nossos políticos, que cuidam do crescimento da nossa cidade, olhassem um pouquinho mais com isso, com projeto, trazer pesquisa em cima disso, para trazer a melhoria desse setor aí, para ajudar todo mundo. Eu vejo isso aí. Essa é a palavra, né, do nosso querido aqui, Geraldo Albino, né, falando um pouco, né, da movimentação, né, que é preciso na nossa cidade, porque, Albino, a nossa cidade aqui em São José dos Campos é uma cidade considerada, ela é grande, né, que é considerada como uma metropolitana, né, Isso, quer dizer que a cidade de São José dos Campos, ela é quase um estado, lógico. é quase um estado, entendeu? Tanto que ela é chamada de capital do Vale. E o que acontece? Ela é centrada, é um carro-chefe, né, do Vale do Paraíba, né? Para alavancar, né? Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Está O Vale do Paraíba está no eixo. No eixo aqui do Vale do Paraíba. Está no eixo. E outra coisa, Mário, é o seguinte, aqui é uma cidade, ela é vigiada por todo o país. Aqui está uma das maiores tecnologias de aviação, né? De produção de carro, fabricação de moto, né? De drone, né? Agora você vê, Taubaté vai ter aí o carro voador, né? Que é uma fábrica aí que a Embraer está envolvida com esse projeto aí que eles estão desenvolvendo aí. É uma cidade que ela é vigiada por grandes países, por grandes indústrias, e vem para cá todas as melhorias. Então, o que cabe nós aqui como cidadão? É cobrar do nosso prefeito, do nosso vereador, do nosso político de uma maneira geral, né? Que aproveita essa oportunidade, né? Que tem tanto investimento na cidade, que acaba agregando a toda a cidade em roda da nossa cidade aqui. Está aqui em volta da nossa cidade. Santa Branca, Garatá, Jacareí, Taubaté, Caçapava, todas as regiões aqui, Campos do Jordão, São Francisco, Quiririm, né? Tremembé. Então você pode ver, quando tem festa em Tremembé, tá, aquela festa lá do macarrão que é em Quiririm,
Tudo ali, aí o pessoal sai daqui para ir lá participar da festa. Por que sai daqui para ir lá? Porque tem dinheiro no bolso, a economia está bom para todos eles que estão aí, né? Eles vão lá desfrutar daquilo lá e levam esse dinheiro aqui para investir na economia do bairro, da cidade também. Tudo isso ajuda. Então, a nossa cidade, ela não pode olhar assim, só São José dos Campos. Nós temos que ver que a nossa cidade, ela agrega muito em torno do Vale do Paraíba inteiro, né? Então, preciso de nossos prefeitos ter uma cabeça bem atenta a todas essas coisas que acontecem e nossos vereadores participar mais, porque se não participar, nada acontece, né? A cebola vai ficar no mesmo lugar, não vai dar cebola em outro quintal. Exatamente, porque né, o nosso agricultor ele precisa de apoio. Qual é o apoio que eles precisam ter? É o apoio político, né? É o apoio da cidade. Quer dizer que o que tem que dar, né, o grão para eles poderem, né, alavancar ser um grande produtor lá na área rural para vir para a cidade, entendeu? Nesse sistema é um fator muito importante que você falou aqui, da, da gestão, né? Gestão pecuária, né? Que seja mais, né, mais alavancada, né? Que tem que ser mais alavancada, né? Porque os nossos agricultores estão lá, tá? Estão lá, sol, chuva, o que for, estão preparando a terra, só que estão esperando, né? O que acontece? Que eu vejo, não vou discriminar ninguém, porque eu estou falando aqui o que eu vejo nos olhos. Você vê um grande agricultor lá, você falando assim, ô Maurinho, né? Assim, até eu brinquei com ele aqui, quando eu brinco com o nosso querido aqui, jornalista de esporte, a Sibonani, né? Que agora não é Maurinho do Povo, é Maurinho Rosa. Aí ele falou assim, Maurinho do Povo, vê que você consegue ver com alguém para nós aí, que nós estamos aqui preparando a terra, veio um fiscal aqui e não deixou nem plantar. Aí eu falei, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Meu Deus do céu, não está deixando eu trabalhar. Então eu falei, mas que é isso, gente? Eu vou até interromper você com a minha fala de educação aqui, me desculpe, mas longe de mim, de querer ser o sabedor de tudo, falar que eu sei tudo, sei a chavinha mágica de virar a chave. Mas se você olhar de uma maneira geral, aqui o Luciano, o Ronaldo aí, vocês vão na Feira Livre, né, para comprar qualquer produto. Antigamente, um pé de alface que você pagava aí R$1, hoje está R$6, R$7 um pé de alface. E se você olhar por isso, olhar para o mundo de uma maneira geral, falando disso, minha cabeça vai lá longe. Eu não consigo ver as guerras como uma coisa favorável. Você vê quantas pessoas estão morrendo de fome aí, nessas guerras que está tendo aí, inocente, criança, que lá me corta o coração. E essas pessoas precisam de apoio para sobreviver da alimentação. E como você vai proibir uma pessoa de plantar um grão? É que no fato você vê, um grande agricultor, amigo meu lá, né, que eu tive lá. Lá passeando, ele me viu, Maurinho, puxa vida, a gente não tem encontro com você mais, né? Mas eu estou aqui, o senhor pode falar. Aí eu dei risada, porque eu achei engraçado o que ele falou para mim. Porque, puxa vida, a gente vê nas redes sociais, né, na televisão, a pessoa falando, né, que está sobrando o grão. Mas o agricultor não está recebendo. Agora eu não sei para onde está indo isso aí, rapaz. Pô, caramba, se o nosso agricultor, da nosso Vale do Paraíba, porque eu sou filho, né? Não sei se você sabe, não sei se eu comentei com você. Eu sou filho de pecuarista e agricultor. Então, meus familiares são tudo aqui do Jaguari, tudo aqui de São José. Então, quer dizer que eu sou nascido da terra. Então, eu tenho um pouco de conhecimentos aí, que eu aprendi com meus avós, entendeu? E o outro, antigamente, quem fazia os grãos, eram eles mesmos, porque eles plantavam uma remessa, e deixavam uma saca lá para semente, para outro ano que vinha, entendeu? Até para os vizinhos do próximo que não tinha, né? Agora, não seria bom deixar o agricultor pecuarista fazer isso por eles, como antigamente, não ser governado o grão para mandar para eles? Exatamente, eu creio que seria mais recente, como eles faziam no passado, porque não ficava dependendo de uma pessoa para vir para eles colher, com esse aqui prepara a terra, fica preparado lá, quando chega o fiscal, não deixa plantar.
que tem que ser confiscado o grão, porque o grão não está preparado para plantar e fica parado. E hoje, Por isso, Geraldo Albino, quando chega o próximo ano, a gente vai comprar na prateleira aí esse preço absurdo. hoje, por exemplo, você vê agora, né, com a mudança do clima, né, quando você vê aqui, em 75, 76, até 77 fazia um frio danado na cidade. Eu lembro que eu trabalhava dentro da Petrobras, e a gente trabalhava com aquela solda para fazer aqueles tanques, e o gelo ficava quase 1 centímetro em cima da chapa. Enquanto o sol não esquentava e derretia aquele gelo, ninguém colocava a mão em nada, porque não podia fazer nada. Fazia frio de verdade. Agora hoje o clima mudou, está tudo bagunçado. Por exemplo, não está dando esse tempo, não deu uma mudança para cá? Essa semana vai resfriar? Essa resfriada que está vindo aí, tenho certeza que muitas pessoas que plantam hortaliça aí vão sofrer com isso. Porque a friagem mata a explotação, quer dizer, o preço vai lá em cima. Então não tem por que ficar colocando barreira para as pessoas que têm sua terra não plantar. E as pessoas também têm que parar de ter preguiça e plantar. Quem tem sua terra tem que plantar, tem que produzir, porque terra só é importante se ela produzir. Se ela não produzir, não adianta você ter terra. As pessoas que têm terra, elas têm que plantar grão nela, mesmo que não seja para vender, mas pelo menos para alimentar as próprias famílias, porque isso favorece também bastante a cidade. Né? E eu acho que é por aí. E outra coisa, se alguém falar que a agropecuária não é um braço forte do país, eu não sei aonde esse cara viu, porque o Brasil exporta para mais de 80 países. Você não vê que todas as vezes que vem aí agora, o Brasil ganhou recentemente agora, essa semana aí, um título sobre o gado, né, que nós não tem doença na carne de boi, que é a importação livre, sem vacina. Isso é um título que o Brasil nunca teve, primeira vez que está tendo. Porque sempre quando se fala de doença da carne aí, doença da galinha, doença do porco, o Brasil é castigado. E dessa vez o Brasil ganhou por quê? Tem qualidade de carne de exportação. E esse título que ele ganhou é um título pelo um pessoal que fiscaliza a carne no mundo inteiro, deu para o Brasil sem o Brasil pedir. Por quê? Com muita importação, com muito investimento do nosso agricultor, com muito investimento do nosso país nesse sentido, de cuidar dessas barreiras de doença que entram no país através de exportação de carne que vem para cá, outros produtos que chegam aqui. Pois o Brasil, cuidando dessa fronteira aí, está agregando coisas boas para o nosso país. Então, se nós importamos mais de 80 países, tudo que nós planta aqui, produz aqui, não tem por que eles proibir o brasileiro plantar para consumir aqui. Porque o bom mesmo que é plantado no Brasil vai para fora. Nós fica aqui só com as frutas menos valorizadas, né? Porque lá tem que entregar para eles lá top. Porque eles pagam em dólar, né? E o dólar ultimamente está em cima, né? Então eles compram tudo. E nós fica aqui só com o que sobra, né? E esse que sobra aí é taxado o imposto em cima de todo cidadão, né? Que todos nós temos que pagar um imposto muito caro para se alimentar, para ter sua vida, para ter qualidade de vida. E se o governo não taxasse tanto os empresários, como o brasileiro de uma maneira geral, que tudo que eles inventam é imposto, eu acho que a gente tinha uma qualidade de vida melhor. Eu acho que não tinha tanta fome aí no nosso país, aí, que tem muito lugar passando fome aí, tem muita pessoa passando fome, porque o salário é pouco, a qualidade de vida é ruim, e a pessoa que não tem qualidade de vida, ele não vive, né? Ele sobrevive. Ele sobrevive com doença, sobrevive com dores, sobrevive com falta de vontade de trabalhar, porque não alimenta bem, não tem força no corpo. Então, isso acarreta o setor de saúde, como os postos de saúde, como o hospital, os UBS, os próprios médicos, né, os enfermeiros, que trabalham muito para dar conta dessas pessoas doentes no hospital aí. Só quem vai lá e passa lá uma noite lá com alguém doente para saber a dificuldade que é. Então, precisa do governo, dos nossos políticos, olhar esse negócio de imposto no nosso país, porque o Brasil é a carga de tributário maior que tem no mundo. Nós pagamos muito caro para sobreviver aqui. Eu acho que nossos governantes, a política de uma maneira geral, ela devia favorecer o povo.
E pelo que eu vejo, não tem um político que faz um projeto para favorecer o povo de uma maneira geral. Ele só faz o projeto para tirar o imposto nas costas do trabalhador. Por que um trabalhador passa de 60 anos trabalhando e aposenta com 65 anos, 67 anos? Ele não consegue aposentar, se ele não fizer uns cambalachos por fora, uns bicos por fora, ele não consegue aposentar aí com 4, 5 mil reais. Não consegue. Difícil que um cidadão consegue uma aposentadoria isso. Enquanto os políticos trabalham aí 4 anos, 6 anos, eles aposentam com a aposentadoria integral. Eu acho isso, eu como cidadão, eu acho isso uma coisa incrível, incrível. Só no nosso país mesmo. Só no nosso país. Eu fico triste com isso, porque eu olho perto de mim e eu vejo tantos jovens, tantas crianças, que não têm o direito nem de sonhar. Porque quando a gente era novo, apesar da gente ter dificuldade de ter estudado tanto, que nós não tínhamos escola próxima da gente como hoje, mas nós sonhávamos. Sonhávamos de ser homem, casar, ter uma família, ter um cavalo, ter um burro, ter uma vaca, ter uma fazenda. Hoje não, os jovens hoje não sabem sonhar, cara, não tem o direito de sonhar, porque é muito sugado ao sonho das pessoas. Então eu vejo assim as coisas no nosso Brasil aí politicamente. Realmente, Geraldo, a gente que está nessa, né, avançando, né, essa idade nossa aí, a gente está vendo aí que as coisas não tá para ser o melhor, mas a gente tem que ver isso aí, o povo em geral tem que cobrar, tem que cobrar nossos governantes, né? Não tá só como o governo municipal, como o governo do estado, ou o governo também federal, entendeu? Porque se as coisas como ele tá seguindo, como tá seguindo feito aí, coitado dos nossos jovens que vem vindo aí, tá? O que adianta ele se formar um doutor e não tem campo ele trabalhar? Não tem campo, não tem salário digno, né? Como que o cara vai estudar 8 anos para ser um médico? Não só 8 anos, o médico estuda, se ele quiser que a vida dele continue crescendo profissionalmente, ele tem que fazer pesquisa, ele tem que continuar investindo no conhecimento dele para ele se tornar um profissional cada dia que passa melhor. Agora, o nosso povo brasileiro, nós estamos vivendo uma fase muito difícil, que as pessoas estão indo um vai lá para a mão esquerda, outro vai para a mão direita. E, na verdade, nós vivemos no mesmo país, né? Se está ruim na esquerda, vai estar ruim na direita, se está ruim na direita, vai estar ruim na esquerda. Nós precisamos de participar mais já que nós temos a democracia, diz que nós temos o direito de participar, então vamos participar mais da política, vamos interessar pelo candidato que sai no seu bairro, pelo candidato que sai na sua cidade, pelo prefeito que sai na sua cidade, pelo governador do estado, pelo governador, um deputado estadual, um deputado federal. Pesquisa essas pessoas, sabe qual é o berço dela, cobra dela o que ela vai fazer em prol do cidadão. Não deixa a volta dele só porque ele deu um panetone para ela no final do ano, deu uma bicicletinha para o compadre, para o outro lá, deu uma camisa de futebol. A gente tem que parar com o brasileiro em si tem que acordar, e nós cobrar não é sentido de agredir ninguém não, gente. Tipo assim, participar politicamente com educação, com conhecimento, saber o que você vai cobrar o seu candidato que vai representar você no Congresso, porque no Congresso as pessoas lá, o governo só assina aquilo que o Congresso e o Senado aprovam. Se não aprovar, o governo não faz nada. O governo ele é um burro de carga, ele carrega tudo, as responsabilidades e as críticas em cima dele, mas na verdade quem resolve mesmo são o senador e deputado federal. Então, a gente precisa de participar um pouquinho mais da política. Isso é a minha palavra aqui no sentido de voltar o povo brasileiro para poder participar mais da política do nosso país, para não ficar reclamando mais tarde, dizer assim, eu não votei, eu não vou participar. Você que não vota, não participa, você está sendo covarde de ter o direito de cobrar. Porque quando você não participa do seu dever cívico, você não tem o direito de falar nada, você tem o direito de comer aquilo que o cara te põe na sua mesa. Eu vejo assim também. Exatamente. Esse é a primeira etapa que nós estamos aqui, né? Entrevistando aqui o nosso querido, grande amigo, né? Grande trabalhador, Geraldo Albino, né? Ele está
dando umas palavras aí, na entrevista, dos conhecimentos que ele tem, né, sobre o lado profissional dele aí. Então agora a gente vai com um cafezinho, daqui a pouco nós volta novamente com a nova etapa do diálogo, tá bom, Albino? Obrigado a você.